Jaci, Oi. Oi, ótimo. Agora Fernanda. tudo bem, Ai, agora que bom. ouvindo muito Ai, bem. que Você ouviu a pergunta que eu te fiz no início? Quer que eu repita? sim, sim. Antes de tudo, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luiz. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. E peço desculpas. Eu tive um contratempo aqui. Então, Fernanda, ouvi sim a pergunta. É bem, bem emocionante falar disso tudo, né? É só para corrigir. Eu sou natural de Pedras, passou a ser meu segundo lar, no caso. Eu sou natural de Curralinho, eu nasci lá, né, e saí de Curralinho por volta, acho que com 12 anos, 13 anos, e fui para a capital para estudar, como a maioria, né. Então, eu me senti um pouco perdida, porque de repente eu me vi longe de tudo que era meu, me vi distante dos meus amigos, me vi distante é, da minha história, me vi distante da família e ficou meio confuso. E eu tive a sorte de estudar em uma escola onde valorizava bem a questão de cultura, arte, essas coisas, e teve uma semana de arte na minha escola e chamaram umas pessoas do Curro Velho para fazer oficinas de teatro, dança, música, e foi assim que eu conheci Curro Velho. Coincidentemente, era muito próximo lá da escola, então eu já saía da escola e ia direto para o Curro Velho, esperar o horário de oficinas. E lá eu fiz várias oficinas de teatro, folclore, de balé, inclusive, dança, músicas, e lá eu me encontrei. De repente, assim, eu conseguia me sentir acolhida, porque é complicado você sair de uma realidade e ir para uma outra onde você não se encaixa direito. Quando eu falava que era do Marajó, as pessoas ficavam querendo saber onde é isso, como é que se vive nesse lugar. E eu queria falar do Marajó, não só das coisas difíceis do Marajó. Eu queria falar do que, porque eu sentia saudade da minha família, sentia saudade da vivência, eu sentia saudade das coisas que eu vivia ali. E eu queria dizer que o Marajó também tinha muita coisa boa. E o teatro me ajudou muito com tudo isso. Quando as pessoas lá eram maravilhosas, são, com certeza. E lá não foi só o teatro, não foi só o aprender a fazer teatro, não foi só o aprender a fazer fotografia, dançar isso. Era o aprender a respeitar, a se valorizar, a se autoconhecer. Porque algumas vezes, eu me senti envergonhada quando eu disse que era do Marajó e as pessoas não tinham noção do que era o Marajó. Então, eu passei eu mesma a conhecer melhor o Marajó, querer saber mais sobre o Marajó e contar para as pessoas o que era o Marajó. E no Corro Velho eu me senti acolhida. E as pessoas que lá estavam acabaram me indicando outros locais, me levando para outros locais, onde também eu fui aprendendo mais, mas eu só pensava assim: preciso de um lugar como o Corro Velho, no Marajó. Preciso de pessoas como as que estão aqui no Marajó. Os adolescentes, as crianças, eles precisam sentir esse acolhimento, essa valorização, como eu sinto agora. E eu era muito garota, 13, 14, 15, 16 anos, e assim foi seguindo. Aí fui levando o teatro do Curro Velho para a escola, para o ensino médio. A gente foi montando grupo de teatros, a escola do ensino médio também muito boa, que a professora de arte abraçava as nossas ideias e a gente criou grupo de música, grupo de teatro, grupo de dança, e assim a gente se sentia assim valorizado e respeitado. A gente podia usar uma linguagem onde a gente conseguia atingir a todo mundo. E eu pensava, não tem como viver isso. Não, eu não tem como ficar longe disso. E aí, com 24 anos, eu já voltei para o Marajó, né? Já com toda essa carga de experiências, e pensei,
eu preciso fazer com que as crianças marajoaras, as mulheres, principalmente, eu sempre pensei muito nas mulheres, na questão da valorização das mulheres. Eu preciso que elas se gostem, se respeitem, se valorizem e não sintam vergonha de dizer sou ribeirinha, sou marajoara, sou mulher e tenho o meu lugar, preciso ocupar o meu lugar nesse espaço. E foi mais ou menos assim, acho que 2006, eu estava em uma comunidade chamada São José da Povoação, já trabalhando como professora, e eu encontrei muitas crianças e adolescentes cheias de energia, cheias de ideias, cheias de vontade de pertencer, sabe, àquela sociedade. E a gente criou um grupo chamado Raízes de Quilombo, ainda existe, e através disso, as crianças passaram a conhecer mais sobre a própria história, sobre sua própria cultura, e através disso eles começaram a sair daquela comunidade, onde era o cantinho deles, e passaram a ser vistos, serem reconhecidos, serem respeitados. E aí foi a sementinha plantada. Era isso que eu desejava. Da mesma forma que fizeram comigo, como o Curro Velho transformou a minha história, me transformou quanto pessoa, quanto mulher, eu desejava muito continuar isso, estender isso, fazer isso, né? E tempos depois, eu vi um trabalho, o filme Um Boto, inclusive. Voltei com aquilo, era uma linguagem marajoara, era a nossa história ali de um jeito engraçado, era o nosso jeito ali de um jeito engraçado. E já era sucesso, encantava as crianças, encantava todo mundo. Eu queria saber quem encanta as pessoas, quem fez isso, quem é esse inquieto como eu. E foi que me falaram da Associação Cultural da Alcide Jurandir, Pedra. Então, 2012, fui passar umas férias em Ponta de Pedras e fui apresentada ao Pedro Nicásio e à Associação Cultural da Alcide Jurandir. E foi, assim, um prazer enorme, porque eu pude contar a eles o quanto eles eram um sucesso fora dali. E talvez eles nem tivessem muita noção. E eu senti uma vontade enorme de pertencer àquele grupo, porque eles faziam exatamente aquilo que eu desejava fazer, ainda quanto menina. A Associação Cultural da Alcide Jurandir, na qual faço parte hoje, ela trabalha com o cinema, com o teatro, com o artesanato, e uma coisa muito bacana que eu acho, é uma proposta muito bacana, do Pedro e da Nádia, que é a esposa dele, é justamente a valorização da mulher marajoara. Todo o artesanato do Pedro, da Nádia, e o que eu faço também, ele é voltado para isso, para levantar a autoestima da mulher, para fazer com que a mulher se enxergue, se goste, se valorize, se veja bonita, se veja capaz. E isso, para mim, assim, é muito valoroso, é muito importante, porque eu sempre me incomodei com a mulher maravilhosa. Jaci, você está me ouvindo? A Joara, que a Jaci, tudo bem aí? Pode continuar, nós estamos te ouvindo. Ele travou, você caiu por um momento e retornou agora. Ah, sim. Então, até onde ouviu? Do seu incômodo com o papel, né, com a representação da mulher marajoara, né? Como ela é representada. Então, e a proposta, né, do artesanato, dos trabalhos que são feitos pela Associação da Alcide Jurandir com o Pedro e a Nádia,
ela é muito voltada para essas coisas, então encaixou muito. Oi, Fernanda, sumiu aqui. Estamos te ouvindo, é só uma alternância de telas. Luiz, Pedro, vocês estão aí? Todo Estou mundo aqui, tá aí? normal. Tá bom, Sim. então. Jaci, tá me ouvindo? Acho que a Jaci tá travando. Vamos ver se ela retoma. A gente até escolheu, né? A gente tem alternado muito o horário das lives entre a manhã e a tarde por conta dessa questão ambiental, né? Do que muitas das pessoas com que a gente conversa, elas estão indo na Ilha do Marajó, né? Então, o tempo, né? Geralmente as tardes, elas são mais marcadas pelo vento, pela chuva, e isso sempre tem um impacto na transmissão, né? E eu acho que, de repente, como já estamos chegando no final da manhã, é esse problema que está acontecendo com a Jaci. Será que ela consegue retomar? Ela Ou a saiu gente... para tentar entrar novamente. Tá Vamos bom. aguardar. Ou então a gente pode repassar se permanecer o problema. Vamos dar um pouquinho e aí, senão eu entro com você, Luiz, para fazer o Ok. teu bloco, e aí quando ela voltar a gente retoma. Eu não sei se ela está no computador ou se ela está em celular, às vezes no celular também é estável, né? Também. Sim, tem isso. Oi. Oi. Oi, voltou? Consegue me ouvir, Fernanda? Consigo sim, pode falar. Ai, nossa, desculpa, problema. Não tem Posso problema. continuar? Claro, pode continuar. Então, Fernanda, me incomodava essa posição das mulheres, né? E eu me encaixei bem com as ideias do Pedro e da Nádia, aí a gente conversando e vamos fazer alguma coisa, vamos continuar com isso tudo. E dessa forma, com essas propostas, assim, o Pedro tem o Mundé Criativo, o Mundé Cultural, né? E onde a gente expõe os trabalhos, onde a gente tem um contato mais próximo com o público, com as pessoas, é o resultado de oficinas. Então, dessa forma, eu consigo perceber que o resultado é muito positivo e que a gente precisa continuar com esse trabalho, porque nós, mulheres, assim, a gente precisa perceber a nossa capacidade, a gente precisa perceber os nossos direitos, a gente precisa perceber que a gente pode estar onde a gente quiser, sabe? E através da arte, através dessa forma diferente de falar, a gente consegue fazer com que muitos entendam, porque há uma dificuldade nesse entendimento. Quando a gente fala de direitos de mulheres, quando a gente fala sobre liberdade, parece assim que soa de um modo agressivo em algumas famílias ou com alguns homens, principalmente. Então, eu acho muito fantástico a ideia da Associação Cultural da Alcides Jurandir, os projetos que são desenvolvidos neles, a forma como acolhem as pessoas, adulto, criança. No nosso grupo temos pessoas de todas as idades, de religiões diferentes, de costumes diferentes, e todo mundo se sente bem, todo mundo se sente acolhido, porque a nossa linguagem ela consegue atingir a todos, sabe? E eu, particularmente, me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso. Alguma pergunta, Fernanda? Oi, Jaci, a gente vai deixar isso para a parte final, né? Se você já concluiu a sua fala, eu vou passar para o Luiz e depois a gente retoma com, com as perguntas do público, ou então questões, né, que eu possa colocar para vocês a partir do que vocês, dos relatos, né?